Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. E, assim, eu fico muito grata pela escolha e pela confiança de passar esse tempo juntas, não é, Conceição? É verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui com você, Mirtz. É um prazer estar com você. E realmente, é um momento agradável. Muito obrigada por você estar conosco nesse momento. Hoje a nossa conversa, o título da nossa conversa é Qual o lugar da ira na vida do cristão? Né? Às vezes pode parecer estranha a pergunta, né? Será que existe um lugar reservado, né, para essa ira? Porque a gente já falou tantas coisas a respeito da ira, né? Mas quem sabe essa seja uma conversa diferente, um pouquinho diferente, e eu vou começar lendo o que a Bíblia diz a respeito de ira. Está lá em Romanos 12, começando no 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, tem tantas coisas para a gente olhar aqui, né, Conceição? É, É, e é gostoso porque a ira faz parte, né? É uma coisa, é como se ele dissesse assim, a ira é uma coisa humana, mas é, veja bem onde você coloca ela, né? É é, como a gente é, pode aí lembrar da história quando ele falou para Caim, né? A ti cumpre dominá-lo. Então tem uma série de coisas que dá para a gente tem. trabalhar bem, segundo a Porque a Bíblia. primeira coisa que ele diz assim, se possível, quando depender de vós. Sim, Olha só, quando a Bíblia diz, se possível, quando depender de vocês, já existe a possibilidade contrária, né? sim, Né? Ele está falando assim, esforçai-vos para fazer o bem para todos. Né? sim, Então ele diz, olha, aproveite as oportunidades, porque existe a possibilidade de que às vezes não vai dar, né? Não sim. vai dar. Aí ele, a frase quando ele tenta colocar o lugar da ira nas nossas vidas, e é logo depois que ele diz assim, não vos vingueis a vós Sim. mesmos, mas dai lugar à ira. Coloque a ira num tal lugar que você não venha pecar com ela. Tem um Esse é o versículo que recado. diz: irai-vos, mas não Mas não pequeis. pequeis. Então, quer dizer, você não traz a existência. Quer dizer, nós temos grandes passagens bíblicas, inclusive que o Nós senhor ficou vamos. irado, que eu creio que você vai citar, né? É, Mas a causa, quer dizer, qual foi a causa, né? a Que ordem. te levou à ira? E assim, a ira faz parte, mas a ti cumpre dominá-lo, É, né? e quando ele termina esse versículo que a Conceição citou, que todo mundo conhece, ele diz: irai-vos e não pequeis, não Sim, deis lugar ao diabo. ao Ele diabo, já explica, sim. porque se você passar dessa linha, o Sim. inimigo vem e se aproveita, Sim, e a Bíblia tem muitos né? versículos condenando o iracundo, É, que é aquele tudo. que se ira e pratica a maldade, né? Então, quer dizer, você pode controlar, você pode ficar irado, mas não praticar a Agora, maldade. esse texto que a gente leu em Romanos, quando Paulo está falando aos Romanos, a carta dele, na verdade, a carta dos Romanos é muito interessante porque ele vai recomendar uma série de virtudes do Sim, cristão. Ele vai sim, falar uma porção delas. Ele vai falar do amor, amar sem hipocrisia, de sim, zelo, de fervor, enfim, de perseverança, de compartilhar. Ele vai falar de muitas e muitas virtudes. sim, É um livro maravilhoso, né? Vai falar em abençoar, em ter paz com todos os homens, mas é justamente no meio de tudo isso que ele coloca essa palavra tão contraditória e como a Conceição já enfatizou muitas vezes, que faz parte da nossa natureza. sim, A possibilidade da gente ficar sim, irado, né? sim, Então, a possibilidade está aí e não tem jeito. Eu acho assim, não tem jeito na nossa vida. Quem já viveu 30, 40, 50 anos tem que falar sim, assim, olha,
toquei a vida lindamente sem nunca ter ficado irado. E isso daí a gente vê, a gente observa até na criança, né? Quando ela é contrariada, né? Ela já mostra Ela sinais se de ira, ira. né? Então, quer dizer, isso aí vem lá É. do inimigo de Deus mesmo. É. Nós sabemos a procedência da ira. É. Mas o Senhor nos deu aí várias formas da gente vencer isso, né? Que são as virtudes, né? E hoje eu vou atrelar ela realmente a duas palavras que são ligadas à ira e que Paulo falou ali. Misericórdia e vingança. Porque se alguma coisa me deixou irado, tá? Eu falei misericórdia e vingança. Duas atitudes que você duas pode atitudes tomar. que eu posso tomar. Sim. Mas não é tão simples assim também, Sim. né? Porque ela está no texto que eu li para você. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos. Sim. Dai lugar à ira. Sim. Então ele diz assim, olha, Coloca é ela no lugar preferível, dela. coloca no lugar certo para você não se vingar. É como se ele dissesse assim, respira. Né? Sabe por quê? Porque ele diz em vários outros textos, em vários outros lugares, que a vingança pertence a ele. Sim. Né? E a nós, a misericórdia para com o próximo. E já que eu peguei as duas palavras, né? Porque, né? Então, a gente tem que pensar numa coisa assim que aparentemente é muito simples. Se eu vou me vingar, porque essa é uma tendência bastante natural. Não existe aquela coisa de, espera que eu vou te dar o troco. Não Sim. tem. Dar o troco é vingança, não é? Sim. E existe aquela coisa do impulso, né? Por exemplo, quando a gente olha para esse momento que o Senhor se irou e pegou um azorrague e começou a fazer aquilo que a gente sabe que ele fez no templo, é porque, veja, era uma coisa sagrada para Deus, né? E os homens estavam tornando aquilo lá um negócio. Então, hoje, a gente vê muito isso. Na religiosidade, muitas pessoas usando o templo para negócio. A gente vê muito. Já pensou se nós fôssemos também ficar irados, né? Mas o Senhor diz... Ali ele tomou uma posição porque era necessário, né, e ali também o contexto é outro só, outro, né? Não é só... É o de coisa... Mas, assim... Mas a criança se a gente pensar... Porque agora eu quero focar nos dois. Misericórdia e misericórdia e vingança, porque é com essas que, queira ou não, nós vamos trabalhar. Já que a gente ficou irado, não teve jeito, ficou irado, é pouquíssimo provável que a gente tenha outra atitude que não seja ou misericórdia ou vingança. O que é que você vai fazer? Ou você vai ter... Porque sobra essas duas, né? E é interessante a gente falar, Mirtz, que como o Senhor fala pra gente, por exemplo, se você se irou com um assunto, é normal, você é um ser humano, eu sou um ser humano, né? Você se irou com uma situação, naquele momento que você está com aquele calor, para um pouquinho, reflete um pouquinho. Quanto Deus foi misericordioso com você, é o segredo. Aí você vai usar a mesma misericórdia para com a pessoa. Agora, se você agir no impulso, Mirtz, fatalmente você vai causar uma tragédia, né? Sim, porque a misericórdia, nas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, essa é a lei da semeadura. Mas na hora uma coisa que a gente não pensa é que na hora que eu resolvo me vingar, porque algumas pessoas dizem assim, eu não fiz mais do que ele fez para mim, eu fiz exatamente o que ele fez. Ele acha que quase não conseguiu, que não é vingança. Mas na hora que ele se vingou, primeira coisa que eu acho é que ele usurpou o lugar de Deus. Tomou o lugar de Deus, exatamente. Porque se Deus disse, minha é a vingança, ora as bolas, toda vez que eu vou exercer vingança, eu estou tomando o lugar de Deus, não é? Eu vivo muito isso, porque na nossa vida prática, às vezes fala, tem sangue, o povo fala, sangue de barata. Não é isso. É que a gente tem consciência de quanto Deus foi misericordioso com a gente. Então, eu às vezes sou muito julgada. Às vezes a pessoa faz uma maldade contra mim e alguém diz, mas você tem que reagir. Você não pode aceitar as pessoas fazerem isso com você e você ficar calada e ainda conviver com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Eu digo, olha, na minha concepção, dado esse versículo que você está dizendo da misericórdia e que Deus é que pode se vingar, na minha concepção, quem faz, Mirtz, faz contra si mesmo. Então, essa concepção me ajuda muito, sabe, Mirtz? A na hora não ficar irado, não querer me vingar de nada, porque quem faz contra si mesmo. É a lei do retorno, né? É porque, na verdade, isso é o que Deus nos ensina. Se ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia,
O misericordioso tem um conceito muito correto a respeito da graça. Sim. Né? Essa é o que eu acho que é toda a diferença. Sim. Porque a Bíblia diz que quando a gente tem esse entendimento sobre a graça sobre nós, sobre nós ela transborda. Né? A graça vem. Sim. E é né? nas atitudes, são nas pequenas atitudes que nós mostramos de quem somos filhos. Então, por exemplo, se tudo que eu ficar irada, que as pessoas fizerem contra mim, eu me irar, de quem sou filho? Quem que eu estou manifestando ali no momento? Então, são perguntas que a gente precisa fazer para aprender a colocar a ira no lugar dela, né? E deixar Deus agir. A lista de misericórdias, o próprio livro de Romanos vai oferecer uma lista de misericórdias para a gente olhar para elas de maneira natural. Por exemplo, Romanos 12, começando no 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Sim. Gente, este é o evangelho, sabe? Sim. Independente de você falar é a natureza ou não, Sim. o convite para viver o evangelho é esse. Esse, e a gente vê que é possível, Mirtz, porque o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de mim exatamente para controlar tudo isso em mim, para me dar vitória nesses momentos. Mas ele dá essa possibilidade. Você disse é possível, mas a Bíblia dá a possibilidade, porque ela diz... O versículo, se possível, vem logo depois disso. Ele diz, se possível, façam tudo isso. Agora, se não der, não use a ira de forma errada, sabe? Então, aquela hora, tá irado, tá mesmo, não tem como, a ira provoca algumas coisas que não a ira em mim me deixa... Não é assim, a ira deixa você... Causa e consequência. Tem causa e consequência de todo mundo, sabe? Não tem pessoa que vai chegar para você e falar assim, olha... Quando eu fico irado, eu fico tão tranquila. Bem, não fica, né? Mas ele falou, coloca isso no lugar certo. Uma das coisas que a Conceição já falou, já mencionou, é tentar usar o domínio próprio. Sim, os outras, frutos do Espírito. Trazer à memória as misericórdias que você já recebeu, né? Sim. Enfim, lembrar da graça, tem tantas as coisas, porque né? na carne, no nosso ser natural, se você não correr para o Espírito nessa hora que você é provocado, você realmente vai fazer bobagem. Sim, como Caim fez, porque qualquer um faz loucura se você deixar a ira dar vazão ao pecado, né? Porque está escrito, não deis lugar ao diabo, porque vai acontecer isso. Sim. Vai acontecer. Não o vai que dar vai coisa acontecer boa, né? é isso mesmo que está escrito Sim. aqui. E, às vezes, isso é tão sutil, porque a gente pensa que o diabo não está nessa, porque a gente permite, a gente fala, não, eu vou fazer isso porque isso todo mundo faz, ou isso já ficou estabelecido que é uma boa lição. Enfim, vai usando de coisas que o mundo ofereceu e que por trás disso... Tá? Queira ou não, tá a mão do inimigo. Sim, ou você pode pensar, não, essa pessoa jamais poderia ter falado isso para mim, ter feito isso comigo, mas a gente tem que sempre lembrar que a ira tem que ser colocada no lugar, no seu devido lugar, né? Tem um outro versículo que fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Então, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas.
Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre o lugar da ira, né? Para nós cristãos. E o famoso versículo que todo mundo conhece, que a Conceição já citou, né? Não deis lugar, né? Não deixe o sol se pôr sobre Sim. a sua ira, não deis lugar ao diabo. Sim. Na hora que a gente permite tirar a ira fora do lugar que ela tem que estar, tem essa participação do inimigo. E a Bíblia vai falar que a gente tem que vigiar muito sobre a natureza terrena nossa. Eu vou ler Colossenses para vocês, Colossenses 3, começando no 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então, são coisas que o próprio Deus vai ficar, né? Vai nos punir. Sim. Né? Vai nos punir. Eu lembro, eu não sei se essa conversa foi com você ou com as outras aqui, nós gastamos uma conversa falando sobre a ira divina e a ira humana. Sim. Né? Que não é o caso de hoje, da nossa Sim. conversa, né? Quando a Sim. gente menciona. Né? Mas a orientação ao longo de toda a Bíblia é a capacidade que a gente precisa adquirir de fazer a natureza terrena morrer. Sim. Né? Sim. Não é fácil. Gálatas 5, vou ler mais uma coisa que vai sustentar o que eu falei. Gálatas 5, começando 16, diz assim: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Sim. Então, aí está incluída a ira, né? Claro, porque essa é a guerra, né? O segredo, o grande segredo que a gente fala da Bíblia é você andar com Deus, andar em espírito mesmo. Quando você manifesta a tua ira, você manifesta onde você está. É um ponto muito gostoso para a gente ver. Volta correndo para o Espírito, invoca o nome do Senhor, lembra das misericórdias do Senhor e ser misericordioso também, porque você em você mesmo, você não vai conseguir segurar essa ira, né? Já que você se irou. Mas se você voltar, como a Bíblia nos ensina, você vai encontrar ali no teu espírito humano, o Espírito de Deus que está ali com todas essas habilidades para você vencer essa ira e deixar que Deus, como ele fala, Deus cuide de tudo isso com aquele que está te fazendo perder tanto, né? A tua paciência, né? A luta é entre Espírito a carne e o espírito. Sim. A alma que fica no meio, ela vai se aliar à carne, né? Sim. Ela vai se aliar à carne, né? Então, a convicção mesmo que nós temos que ter é assim: por nós, se eu juntar a minha carne e a minha alma, eu não vou conseguir colocar a ira no lugar certo. Não. Sabe? Verdade. Eu tenho Mas que pelo Espírito Santo de Deus tenho você que me consegue. render ao Espírito, Sim. sabe? Inclusive porque, sabe, quando a Bíblia diz assim, a paz que excede todo entendimento, aquela que faz eu perdoar, a ira, essa paz que excede todo entendimento, ela acontece no nosso espírito. Sim. Ela não é nem na alma e nem na carne, Sim. né? Por isso que tem que estar vigiando constantemente, né? A gente concorda plenamente, porque não é fácil, né, Mirtz? Você, normalmente, eu falo que são artimanhas do inimigo de Deus para te tirar da presença. Esse é o grande negócio do inimigo. Roubar você da presença de Deus. Então, a ira é um dos fatores, né? Acontece alguma coisa ao teu redor ali que te tira da presença para você sujar as tuas vestes, né? Que está lavada, remida no sangue do Cordeiro, e você, de repente, dá um mau testemunho de ira, né? Na frente dos irmãos. Mas se acontecer, não tem problema, né? Peça perdão e retorne. Sabe, a nossa humanidade, e eu confesso que
Eu só... o que eu uso mesmo realmente trazer à memória Sim. o versículo que me coloca no lugar, porque tem tanta... Se tem coisa para a gente tirar hoje, é você começar o dia ouvindo o noticiário. Se você ouvir um noticiário de manhã, você vai ficar muito bravo, muito irado. Você vai ficar irado contra pessoas, contra o sistema, contra qualquer coisa. E para não pecar, né? Porque tem hora que eu tenho vontade de mandar fogo do céu sobre quem fez aquilo. Aí naquela hora eu trago a memória, esse versículo que eu vou repetir para vocês. Lucas, serve para mim e quem sabe sirva para você aí. Lucas 9, começando no 54, diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Sim, exatamente. Nossa, isso que nós comentamos. Para mim, pega muito, sim, Conceição. De que espírito? Filho de quem você é? Né? Você é filho da ira ou é filho de cada Deus? Vez que eu quero fazer alguma coisa assim, eu digo, gente, eu tenho que lembrar de quem eu sou. De que o espírito, a quem você pertence. Né, me comanda, né? Sim. Então, são essas coisas que faz você exercer misericórdia. Sim. Sabe? Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, né? A palavra diz que ele viu o céu aberto. Sim. Então, vamos ver em que situação. Vou ler o texto de Atos para vocês e aí a gente comenta um pouquinho com você. Atos 7, no 54, diz assim: ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essa palavra adormeceu. Que grande misericórdia, né? Exemplo de misericórdia, que grande com misericórdia. certeza. E ainda diz por quê. Sim, né? Porque está escrito assim: ele cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Então, o segredo para vencer mesmo, não somente a ira, os pontos negativos da nossa carne, do nosso natural, é realmente ser cheio do Espírito, Mirtz. Esse homem estava cheio do Espírito. Tanto que o perdão que ele liberou aí, liberou Saulo de Tarso. Claro, com ser certeza. Paulo, que fez toda a diferença. Sim. Porque, sabe, é tão interessante, queridos, que a gente vê. Foi tudo colocado, porque Saulo estava por trás disso. Sim. Né? Foi tudo colocado aos pés dele ali. A roupa dele, né? Quando foi morto, foi aos pés de Saulo. Foi com a permissão de Saulo. De Saulo, tudo. Né? Ao liberar, a exercer essa misericórdia tremenda, sim, ele tocou o coração de Deus e Deus transformou Paulo, transformou Saulo naquele Paulo, sim, que a gente vai ver. Que coisa linda. Não lhes impute esse pecado. Não lhe impute. Você sabe que essa postura é de pessoas, como hoje falei no rádio, sobre você discernir o inimigo. Uhum. Discernir quem está por trás da ira, como o senhor está... Esse nosso trabalhar aqui é exatamente para você que está em casa, discernir quem está por trás da ira. Quando você discerne o teu inimigo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Então, é gostoso viver agora, assim. Mas nessa cena... Só que não é fácil, né, Não é fácil. Agora, gente, o que eu acho bem interessante nesta cena que a gente mostrou a respeito de Estevão e Saulo, foi porque tudo que eu li para você em Romanos foi escrito por Paulo. Então, quando Paulo chega e diz assim, não vingueis, não dei mal por mal, né? Se tiver fome, dá o que comer. Quando ele diz todas essas coisas, ele fala com uma vivência absoluta. Daquilo que ele experimentou. Sim. Ele teve que experimentar isso, entende? Então, ele tem competência, porque não era nada disso que ele fazia, não é? Né? Eu creio, Mirtz,
Mirtz, que o amadurecimento do cristão, do homem de Deus, que toma essa consciência aí que você está falando, que Paulo tomou essa consciência, Sim. a palavra de Deus faz isso com a gente vai tomando consciência do quanto temos recebido de Deus, e você vai se transformando, Deus vai trazendo o caráter de Deus, a natureza de Deus para dentro de você, e até você mesma começa a se desconhecer E sabe, Conceição, e essa luta que a gente trava entre o espírito e a carne, Paulo vai ser o que mais vai falar dessa luta espiritual, porque também foi da vivência dele. Sim. Foi do experimento dele, Sim. né? E então ele está mais do que capacitado a ensinar isso, a endossar isso, Sim. né? E veja só, e a vingança de Deus, porque Deus diz assim, a minha é a vingança. A vingança de Deus sobre a morte de Estevão não foi contra Saulo, Sim. foi contra os demônios. Sim. Porque foi Porque o que a nossa você colocou luta não é. antes. Sim. Foi igual, exatamente como ela colocou. Por A isso que ele nossa fala, luta Mirtz, não é contra carne e sangue. E por isso que o Senhor fala, é maravilhoso a gente entender isso, que não é para você se vingar. Porque a luta é entre as trevas e a luz. Então, toda vez que você sai e deixa Deus lutar por você, a vitória é certa. Entende? E quantas vezes a gente se machuca, né, Mirtz? Por se irar, por fazer Claro. coisas no nosso natural, coisas que depois a gente vem a se envergonhar. Então, nós temos um Deus que veio em forma de homem e que sabe, que sente que ela vai aparecer. Ele diz, tá bom, então reserve o lugar certo para ela e a resposta que você vai dar quando senti-la, sabe? Você vai exercer misericórdia. A né? tua reação, né, que importa, né? Porque Sim. é o que ele disse, sabe? Você vai exercer misericórdia. São princípios do Evangelho que, às vezes, a gente diz assim, algumas coisas tão simples de fazer e outras como essa, né? Dificílimas. Sim. Dificílimas. Sim. Sem o Espírito. Sempre eu digo Sim. dificílimas sem o Espírito. Sim. Né? João 20, vou ler para você, João 20, começando no 21, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E se de algum perdoardes os pecados, se-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Né? Então, querida, esses princípios espirituais, eles precisam ser entendidos e aplicados. Né? Porque você busca a paz, né, Mirtz? Como ter paz no mundo de hoje, se não for assim? Né? Tantas situações, como você mesmo citou, se você hoje liga, a gente até nem tem mais esse hábito, né? Você vai ler a Bíblia, vai ouvir o hino, mas os noticiários são coisas terríveis, você não pode ficar desinformado. Sim, né? para não Porque ficar você alienado, tá aqui, você é um né? cidadão desse reino, Sim. tem que participar, né? E você tem que fazer escolhas, né? Então, tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Mas existe um lugar, como nós estamos falando aqui, que é o teu espírito, onde o Espírito Santo de Deus habita, que está tudo isso disponível para você vencer todas essas batalhas, né? E é esse lugar que a gente quer ficar, né, Mirtz? Então, é assim, nós somos nascidos de novo no Espírito, nascidos do Espírito, Sim, né? que privilégio. Então, quem é nascido do Espírito permite que o Espírito governe a vida. Sim. Sabe? Na hora que a gente coloca a ira no lugar certo, é quando nós deixamos que o Espírito trabalhe com a nossa ira, Sim. né? Essa parte humana tão falha que a gente tem, né? E sabe, queridos, é fácil falar. Eu sempre digo, é fácil falar, mas ninguém no dia a dia, no automático, né, pensa ou lembra, às vezes, tão importante que você tem um Espírito Santo dentro de você. Isso né? é a coisa mais importante da nossa vida como cristão. Porque né? o Espírito Santo sempre vai te dar uma orientação correta para aquele momento. O importante é você ser achado em espírito e não na tua carne, na tua alma, fazendo a tua vontade, porque senão vai dar algum problema. Sabe aquela coisinha tão simples de contar um pouquinho devagar, né? Contar até 3, que nem diz, não é assim? Porque se você conta até 3, talvez esse espaço do Espírito apareça e você reaja de maneira correta, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.